Por que Deus permitiria que uma criança passasse por uma doença terminal? Esta pergunta já deve ter passado pela sua cabeça em algum momento. Talvez ao ver aquela reportagem no jornal, ao saber do filho da sua vizinha, ou pior, ao receber o diagnóstico do seu próprio filho. Ainda me lembro do dia em que a mãe de Sofia me contou, com os olhos inundados de lágrimas. Ela tem só 5 anos. Como explico a uma criança que ela vai morrer? O médico havia acabado de confirmar: leucemia em estágio avançado, com poucas chances de cura. Você já se perguntou por que algumas almas tão pequenas precisam carregar fardos tão pesados? Por que crianças inocentes que mal conheceram a vida precisam enfrentar dores que muitos adultos não suportariam? Esta é uma das perguntas mais difíceis que enfrentamos. Uma dúvida que abala até a fé mais sólida. Vi isso acontecer com Pedro, um menino de apenas 7 anos, que nasceu com uma condição degenerativa rara. Enquanto outras crianças corriam e brincavam, ele observava tudo de sua cadeira de rodas, com um sorriso sereno que parecia guardar um segredo que nenhum de nós conhecia. Ou como esquecer de Ana Luísa, que aos 4 anos sofreu um acidente grave e ficou 3 meses em coma. Seus pais dormiam no hospital, revezando-se em orações desesperadas, questionando a justiça divina a cada novo dia sem respostas. Se você já sentiu essa dor, ou conhece alguém que está passando por isso agora, saiba que não está sozinho nesse questionamento. E mais importante, hoje você vai compreender o que muitos buscam entender por décadas. O que vou compartilhar com você não são teorias vazias. São revelações profundas baseadas nos ensinamentos de Chico Xavier e na doutrina espírita, mensagens que têm consolado milhares de corações partidos ao redor do mundo. Antes de continuarmos, quero saber até onde essa mensagem de consolo está alcançando. Me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Cada lugar que essa mensagem chega é uma alma que encontra paz. E isso dá sentido a tudo o que fazemos aqui. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua forma de enxergar o sofrimento das crianças. E se eu te disser que há um propósito maior por trás de cada lágrima derramada? E se essas pequenas almas não forem tão pequenas assim? Vamos começar com uma história real que vai te fazer enxergar além do que os olhos podem ver. Sofia tinha apenas 6 anos quando conheci sua história. Uma menina de olhos grandes e expressivos que carregava um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente, mesmo os corredores frios e estéreis do hospital onde passou seus últimos meses. Tudo começou com uma febre persistente, daquelas que nenhum remédio conseguia baixar. Depois vieram os hematomas sem explicação, a palidez preocupante e o cansaço que não combinava com uma criança da sua idade. O diagnóstico foi como um golpe no coração da família. Leucemia mieloide aguda, uma das formas mais agressivas da doença. O quarto 204 da ala pediátrica tornou-se o novo lar de Sofia. As paredes brancas, o cheiro forte de medicamentos, o som constante dos equipamentos, uma realidade cruel para uma criança que deveria estar brincando no parque ou aprendendo a ler. As sessões de quimioterapia eram brutais. O corpo pequeno reagia com violência. Vômitos incessantes, a queda dos cabelos cacheados que tanto orgulhavam sua mãe, a dor que a fazia se contorcer na cama. Os médicos aumentavam os analgésicos, mas havia momentos em que nada parecia suficiente. É como se estivessem queimando por dentro, mamãe. Ela dizia nos momentos mais difíceis, apertando a mão da mãe com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Mas havia algo diferente em Sofia, algo que todos que a conheceram percebiam. Enquanto seu corpo definhava, uma luz interior parecia crescer. Entre uma crise e outra de dor, ela consolava os próprios pais. Não fiquem tristes, isso vai passar. As enfermeiras se surpreendiam com sua serenidade. Em dias que outras crianças choravam desesperadas durante procedimentos dolorosos, Sofia fechava os olhos, respirava fundo e dizia baixinho: "Estou conversando com meu amigo do céu." Uma noite, durante uma piora significativa, quando os médicos já haviam chamado a família para se preparar para o pior, Sofia acordou de repente de um sono profundo.
Seus olhos estavam diferentes, mais brilhantes, quase luminosos. Ela olhou para a mãe que chorava silenciosamente ao lado da cama e disse algo que ninguém esperava. Mamãe, não chore. Eu escolhi vir assim. Era preciso. Vocês vão entender depois, quando nos encontrarmos de novo. Naquela mesma madrugada, Sofia partiu, mas suas últimas palavras ficaram gravadas na memória de todos que estavam presentes. A enfermeira de plantão, uma mulher de meia idade que já tinha visto centenas de pacientes partirem, confessou que nunca tinha presenciado algo assim. Como uma criança de 6 anos, que mal tinha começado a aprender a escrever, poderia falar sobre escolher vir assim? De onde viria tal compreensão sobre a própria morte, expressa com uma paz que muitos adultos não alcançam nem após décadas de estudo espiritual? E se Sofia não estivesse delirando? E se ela realmente soubesse algo que nós, presos à nossa visão limitada da vida, não conseguimos enxergar? E se existisse um propósito maior por trás daquele sofrimento aparentemente injusto? Para entender isso, precisamos olhar além do que nossos olhos físicos podem ver. Precisamos compreender quem realmente somos, muito além deste corpo temporário que habitamos. O que Sofia sabia, e muitos de nós esquecemos ao nascer, é que somos muito mais do que este corpo físico que habitamos por algumas décadas. Na visão espírita, revelada com tanta clareza através das psicografias de Chico Xavier, nossa essência é espiritual, eterna, indestrutível e em constante evolução. Não começamos a existir no momento em que nascemos. Não somos uma página em branco. O nascimento é apenas um retorno, um novo capítulo de uma história que já vem sendo escrita há muito, muito tempo. Cada criança que nasce traz consigo milhares de anos de experiências. Isso muda tudo, não é mesmo? Aquele bebê de aparência frágil e inocente pode ser um espírito antigo, com muitas jornadas terrenas em seu histórico espiritual. Aquela criança de 5 anos que enfrenta uma doença devastadora, com serenidade inexplicável, pode estar em sua 20ª, 30ª ou 100ª encarnação. Chico Xavier, em diversas de suas obras psicografadas, nos revela que muitas vezes os espíritos mais evoluídos escolhem passar por provas difíceis em corpos de crianças. Emmanuel, seu mentor espiritual, dizia que há espíritos milenares em corpos infantis e consciências primárias em corpos adultos. A idade física raramente reflete a idade real da alma que habita aquele corpo. Pense na sua vida atual como uma cena de um filme muito maior. Se você assistisse apenas a uma cena de sofrimento em um filme, sem conhecer o roteiro completo, provavelmente a julgaria cruel e sem sentido. Mas quando assiste ao filme inteiro, aquela cena ganha contexto, propósito e significado dentro da narrativa maior. É assim com nossas vidas, e especialmente com as vidas das crianças que passam por grandes sofrimentos. Estamos vendo apenas uma cena de um filme espiritual que se estende por muitas encarnações. Lembro-me de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, de um espírito que havia desencarnado ainda criança, após longa batalha contra um câncer cerebral. Na carta aos pais, ele dizia: "Minha passagem foi breve desta vez, mas o aprendizado foi imenso. O que para vocês foram apenas 7 anos de convivência, para mim foi uma etapa crucial em minha jornada de milhares de anos. Quantas vezes julgamos o sofrimento pela duração de uma única vida terrena, quando na verdade é apenas um momento na eternidade do espírito?" Um dos casos mais impressionantes relatados por Chico foi o de um menino que, aos 4 anos, durante uma febre alta, começou a falar sobre suas outras vidas e a consolar os pais sobre sua doença atual, dizendo que era necessária para seu progresso. Os médicos diagnosticaram delírio febril, mas como explicar o conhecimento detalhado que aquela criança tinha sobre eventos históricos que jamais estudou? E se o sofrimento que vemos for apenas um fragmento de uma jornada maior? E se, do outro lado da vida, a dor física que tanto nos assusta fosse vista de forma completamente diferente? Essa compreensão nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se não somos apenas corpos, se somos espíritos eternos em jornadas de aprendizado, qual seria
Então, o verdadeiro propósito por trás do sofrimento infantil? Por que algumas almas escolheriam, ou precisariam, passar por provas tão intensas em corpos tão jovens? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para compreender o verdadeiro significado do sofrimento infantil, precisamos aceitar uma ideia que nem sempre é confortável. A dor tem um propósito. Na visão espírita, nada acontece por acaso ou por crueldade divina. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, serve ao crescimento espiritual da alma. Segundo os ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, existem principalmente 3 razões espirituais para o sofrimento infantil, cada uma com seu propósito evolutivo específico. A primeira é a expiação, um resgate kármico de desequilíbrios criados em vidas passadas. É difícil aceitar, mas muitas vezes um espírito escolhe passar por determinadas provas, como forma de reajuste com as leis divinas. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, explicava que a dor não é castigo, mas medicamento. Como um remédio amargo que cura uma doença grave, certas provas são necessárias para a cura espiritual. Em uma das cartas psicografadas por Chico, um espírito que havia desencarnado aos 8 anos após uma doença degenerativa, escreveu aos pais: "Não sofram por mim. O que vocês viram como sofrimento injusto foi minha chance de limpar manchas que eu mesmo criei no passado. Cada dia de dor aqui apagou anos de débitos que me pesavam na consciência." A segunda razão é a missão. Algumas almas avançadas retornam em corpos infantis com o propósito específico de ensinar, despertar consciências e transformar aqueles ao seu redor. Essas crianças são verdadeiros missionários disfarçados de pacientes. Lembro-me do caso comovente psicografado por Chico sobre uma menina que viveu apenas 3 anos, sempre em tratamento de uma cardiopatia congênita. Na mensagem após sua partida, ela revelou: "Vim apenas para mostrar a vocês o valor da vida. Antes, papai vivia no trabalho esquecendo o que realmente importa. Mamãe estava perdida em futilidades. Meus irmãos cresciam sem verdadeira união. Minha doença reuniu nossa família em torno do amor. Cumpri minha missão." Você já parou para observar como uma criança doente muitas vezes transforma toda uma família, uma comunidade e até mesmo equipes médicas inteiras? Quantos adultos descobriram sua verdadeira vocação ou recuperaram sua fé depois de cuidar de uma criança em sofrimento? A terceira razão é a evolução acelerada. Alguns espíritos optam por provas intensas em curto tempo como forma de acelerar seu progresso espiritual. Emmanuel explicava que há mais mérito em suportar grandes dores em pouco tempo do que pequenos incômodos por décadas. Uma encarnação breve, mas intensa em aprendizados, pode equivaler a várias encarnações de experiências mais amenas. Uma das mensagens mais impactantes recebidas por Chico Xavier veio de um jovem que havia partido aos 12 anos, após 5 anos lutando contra um câncer ósseo. Ele escreveu: "O que vocês viram como 5 anos de sofrimento, eu experimentei como um curso intensivo de amor e paciência. Aprendi em meia década o que muitos não aprendem em 80 anos de vida confortável." Emmanuel certa vez ditou a Chico uma frase que resume essa questão de forma profunda: "As crianças que sofrem são, muitas vezes, almas corajosas que preferem saldar suas dívidas espirituais rapidamente, ou espíritos missionários que aceitaram o sacrifício por amor à humanidade." Esta compreensão nos convida a olhar para além das aparências. Aquela criança no leito de hospital, conectada a tubos e aparelhos, pode não ser uma vítima indefesa do acaso, mas um espírito consciente em missão específica. Mas como podemos ter certeza disso? Existem provas? O que dizem as próprias crianças quando, libertos do corpo físico, podem se comunicar do plano espiritual? As respostas mais comoventes e esclarecedoras sobre o propósito do sofrimento infantil vêm das próprias crianças que já fizeram sua passagem. Através das mãos abençoadas de Chico Xavier, centenas de mensagens foram psicografadas ao longo de décadas, trazendo consolo a pais devastados pela dor da perda. Uma dessas mensagens veio de Carlinhos,
um menino de apenas 7 anos que partiu após 2 anos de luta contra uma leucemia. Em reunião no Centro Espírita União, em São Paulo, Chico Xavier recebeu estas palavras que mudaram para sempre a vida dos pais presentes. Mamãe, não chore quando lembrar da cama do hospital. Eu não estou mais cansado. O corpo doía muito, mas agora estou livre. Vovó Celeste me esperava de braços abertos e me explicou que minha doença foi um resgate rápido. Estou na escola aqui no plano espiritual e já aprendi que nossa separação é só uma ilusão. Continuo amando vocês, mas sem aquela dor que não me deixava brincar. Peço que enxuguem as lágrimas. Preciso que vocês estejam bem para que eu também fique em paz. Quando a saudade apertar, olhem para o céu estrelado e saibam que estou enviando meu abraço. Os pais de Carlinhos ficaram impactados não apenas pela mensagem em si, mas pelos detalhes impossíveis de serem conhecidos por Chico Xavier. A menção à avó Celeste, falecida 20 anos antes, a descrição exata dos últimos momentos no hospital e até mesmo a expressão cansado que o menino usava para descrever sua dor. Outra carta que tocou profundamente muitos corações foi a de Mariana, uma menina de 5 anos que desencarnou após complicações de uma cirurgia cardíaca congênita. Papai e mamãe, não fiquem com raiva de Deus. Foi por amor que vim e por amor que parti cedo. Antes de nascer, eu vi com meus orientadores espirituais que vocês estavam se afastando um do outro, perdidos em trabalho e discussões. Pedi para ser sua filha, mesmo sabendo que seria por pouco tempo. Meu coraçãozinho já veio preparado para uma missão breve. Cada cirurgia, cada internação, unia vocês mais em torno do amor. Agora estou bem, sem dor, aprendendo muitas coisas lindas. Vovô Pedro cuida de mim e manda dizer que o jardim que vocês plantaram em minha memória está lindo, principalmente as rosas amarelas, minhas favoritas. Continuem unidos. Minha missão só estará completa se o amor que despertei em vocês continuar vivo. O pai de Mariana, um médico que havia se declarado ateu após a perda da filha, caiu em prantos ao ouvir a mensagem. Chico Xavier jamais poderia saber sobre o jardim de rosas amarelas que haviam plantado no quintal, nem sobre o avô Pedro, falecido há décadas. Uma das mensagens mais impactantes veio de um adolescente de 14 anos, Rafael, que partiu após uma batalha de 4 anos contra um tumor cerebral. Mãe, aqueles 4 anos que para vocês pareceram um pesadelo foram minha universidade espiritual. Cada dor, cada limitação que o tumor trouxe me ensinou mais sobre paciência e amor do que muitas vidas inteiras poderiam ensinar. Agora entendo o porquê de ter escolhido passar por isso. Estou bem estudando e já ajudando outras crianças que chegam aqui assustadas. Diga ao papai que seu choro escondido no banheiro me entristece. Preciso que ele encontre forças para seguir. A doença ficou no corpo que deixei, mas tudo o que aprendi com ela trouxe comigo. Um dia vocês entenderão que não houve tragédia, apenas um plano maior de amor. Estas mensagens revelam uma perspectiva transformadora. Do outro lado da vida, aquilo que vemos como tragédia é compreendido como aprendizado necessário, como missão cumprida, como passagem breve, mas profundamente significativa. Estou certo de que você não está assistindo este vídeo por acaso. Há alguém em sua vida que precisa desta mensagem agora. Conte nos comentários para quem você vai compartilhar este consolo espiritual. Talvez seja exatamente o que esta pessoa está pedindo em oração neste momento. E se você cuida ou cuidou de uma criança em sofrimento, o que vem a seguir é especialmente para você. Se você é pai, mãe ou cuidador de uma criança que sofre ou já partiu após uma doença grave, quero falar diretamente ao seu coração. Vocês são os verdadeiros heróis silenciosos desta jornada. E sua missão é tão sagrada quanto a da criança que está sob seus cuidados. Nas madrugadas intermináveis ao lado do leito hospitalar, nas lágrimas contidas para mostrar força, nos sorrisos forçados em meio à tempestade emocional, é aí que se forja uma das experiências espirituais mais profundas que um ser humano pode vivenciar. Chico Xavier, em uma de suas mais belas reflexões, disse certa vez: quem cuida de uma criança doente está cumprindo uma missão angélica sem asas visíveis.
Esta frase resume o que os mentores espirituais revelam sobre o papel dos cuidadores. Do ponto de vista espiritual, quando uma alma retorna em missão ou expiação através de um corpo infantil fragilizado, ela não vem sozinha. Junto com ela, reencarna toda uma rede de espíritos conectados. E você, que agora cuida, provavelmente faz parte desta história há muitas vidas. Emmanuel explicava através de Chico que os cuidadores são muitas vezes espíritos que participam do mesmo processo de resgate kármico, dividindo o fardo e multiplicando as oportunidades de crescimento. Em outras palavras, vocês não foram escolhidos por acaso para esta missão. Uma mãe que havia perdido sua filha de 8 anos para uma doença degenerativa recebeu de Chico Xavier uma revelação que mudou sua perspectiva para sempre. Sua filha veio cumprir um breve e doloroso resgate. Mas você, ao cuidar dela com amor incondicional durante esses anos, resgatou muito mais do que imagina. O mérito espiritual de quem cuida, muitas vezes, supera o de quem sofre no corpo físico. Esta compreensão nos ajuda a perceber que, enquanto a criança vive sua missão no corpo enfermo, você vive sua própria missão no papel de cuidador. A forma como você enfrenta esta provação, com revolta ou aceitação, com desespero ou fé, determina seu próprio crescimento espiritual. Lembro-me da história transformadora de Roberto. Um pai que abandonou uma carreira promissora para se dedicar ao filho com paralisia cerebral. Durante anos, ele questionou por que seu filho tinha que passar por tanto sofrimento. Após a partida do menino, aos 12 anos, Roberto recebeu, através da psicografia de Chico Xavier, uma mensagem que dizia: Pai, eu vim para ser cuidado por você, não para que você sofresse por mim. Cada banho que você me deu com paciência, cada noite sem dormir, cada palavra de carinho quando eu não podia responder, tudo isso foi seu próprio processo de cura espiritual. Eu já estava preparado para minha jornada breve. A questão sempre foi: você estava preparado para sua missão de amor? Roberto hoje dedica sua vida a auxiliar outros pais de crianças com deficiências e sempre diz: meu filho não tinha paralisia cerebral. Meu filho veio curar a paralisia do meu coração. Outra história comovente é a de Dona Cida, que cuidou da neta com câncer terminal por 3 anos. Após a partida da menina, ela entrou em profunda depressão. Em uma sessão com Chico Xavier, recebeu uma mensagem onde a neta dizia: Vovó, agora é sua vez de viver. Cuidar de mim foi sua universidade de amor. Use o que aprendeu para ajudar outras pessoas. Isso mantém nosso laço vivo. Hoje, aos 78 anos, Dona Cida é voluntária em uma ala pediátrica oncológica, levando conforto a outras famílias que passam pelo mesmo processo. Estas histórias nos mostram que o cuidador não é apenas um apoio para a criança que sofre. Ele é parte fundamental do plano divino, um coprotagonista nesta jornada de aprendizado e transformação. Se você está neste papel agora, saiba que sua dor é vista e valorizada pelo plano espiritual. Mas como encontrar forças para continuar? Como transformar o sofrimento em aceitação e a revolta em compreensão? O caminho da aceitação não é uma linha reta. É uma jornada com altos e baixos, avanços e recuos. E está tudo bem. Não existe um prazo para curar uma dor tão profunda. Chico Xavier sempre enfatizava que o processo de aceitação passa por estágios naturais. A revolta inicial não é pecado nem fraqueza. É uma reação humana compreensível diante do que parece injusto aos nossos olhos limitados. O importante é não permanecer nesse estágio. Da revolta à compreensão, geralmente passamos por 4 momentos: a negação, a raiva, a negociação, a tristeza profunda e, finalmente, a aceitação. Cada pessoa vive esses estágios em seu próprio tempo. Respeite seu processo. Uma ferramenta poderosa nessa jornada é a prece. Não como um pedido desesperado de mudança, mas como um canal de conexão com o plano espiritual. Emmanuel orientava através de Chico: a prece não muda a realidade exterior de imediato, mas transforma instantaneamente nossa realidade interior. Quando a dor apertar,
Experimente este exercício simples que Chico Xavier recomendava aos pais e cuidadores de crianças enfermas. Feche os olhos por alguns minutos. Respire profundamente 3 vezes. Visualize uma luz suave envolvendo você e a criança, que sofre ou já partiu. Não peça pela cura física ou pelo impossível retorno. Apenas diga em pensamento: que se faça a vontade de Deus, que é sempre perfeita, mesmo quando não a compreendo. Que eu tenha forças para aceitar o que não posso mudar e sabedoria para aprender com esta provação. Esta prece simples, feita com sinceridade, abre canais de auxílio espiritual que aos poucos vão serenando a alma. Chico também recomendava algumas leituras específicas para quem passa por este processo. Livros como Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu e Voltei oferecem uma visão reconfortante sobre a vida após a partida física e o propósito das provações. O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 5 sobre Bem-aventurados os aflitos, traz reflexões profundas sobre o valor espiritual das provações. Quanto à manutenção dos laços com quem já partiu, Chico Xavier ensinava que a conexão não se rompe com a morte. A forma mais elevada de manter este vínculo é através do pensamento amoroso e das boas ações. A melhor forma de ajudar quem já está no plano espiritual, dizia Chico, é viver de forma que o faça feliz. Quando você supera a revolta, quando retoma sua vida com propósito, quando transforma a dor em serviço ao próximo, você está enviando vibrações de amor que alcançam o espírito de seu ente querido. Uma mãe que havia perdido seu filho perguntou a Chico como poderia manter a conexão com ele. A resposta foi: toda vez que você fizer uma boa ação em nome dele, estará criando uma ponte de luz por onde ele poderá se aproximar de você. A caridade é o mais poderoso ímã entre os 2 planos da vida. Muitos pais e cuidadores encontraram paz ao dedicar algumas horas por semana a trabalhos voluntários, especialmente com outras crianças que sofrem de condições semelhantes às de seus filhos. Outros fundaram instituições de apoio, escreveram livros compartilhando sua experiência, ou simplesmente tornaram-se pessoas mais compassivas e atentas à dor alheia. A verdadeira aceitação não significa ausência de dor ou de saudade. Significa integrar essa experiência à sua história de vida de forma que ela traga crescimento, não apenas sofrimento. É compreender que a morte do corpo não é o fim da história, mas apenas uma transição para outro capítulo. E se pudéssemos enxergar além do véu que separa os 2 mundos, talvez compreendêssemos que o que parece ser o fim é apenas um novo começo. Há uma verdade profunda que, quando finalmente compreendida, traz uma paz que transcende o entendimento. O sofrimento é temporário, mas o amor e o aprendizado são eternos. A criança que partiu após meses ou anos de dor física não deixou de existir. Não se transformou em nada. Não está perdida ou vagando em algum lugar escuro. Como nos revela a doutrina espírita, ela apenas retornou ao seu verdadeiro lar, livre das limitações do corpo doente, livre da dor que a aprisionava. A morte, dizia Chico Xavier, é apenas a retirada de um traje que já não serve mais. O espírito continua intacto com suas memórias, seus vínculos e seu amor. Muitos pais e cuidadores relatam experiências significativas de conexão após a partida de seus pequenos. Não são alucinações causadas pela dor ou coincidências aleatórias. São verdadeiros sinais de que o amor continua além da vida física. Um perfume característico que surge repentinamente em um ambiente fechado. Um pássaro que aparece repetidamente em momentos significativos. Sonhos vívidos onde a comunicação parece real. Uma sensação inexplicável de paz em momentos de grande angústia. Uma música que toca no rádio exatamente quando você mais precisa ouvir. Pequenos acidentes que parecem cuidadosamente orquestrados. Uma mãe que havia perdido sua filha de 4 anos contou a Chico Xavier que sempre encontrava pequenas penas brancas em lugares improváveis, dentro de livros fechados, em gavetas na sua bolsa. Chico sorriu e disse: "Não é sua imaginação,
são bilhetinhos de amor que ela encontrou uma forma de enviar. A visão espírita nos oferece também o consolo do reencontro. A separação, por mais dolorosa que seja, é temporária na perspectiva da eternidade. Enquanto cumprimos nossa jornada aqui, nossos entes queridos continuam sua evolução no plano espiritual, muitas vezes bem mais próximos de nós do que imaginamos. Não existe morte, apenas transformação, ensinava Emmanuel através de Chico Xavier. E o amor é a única força que permanece inalterada através dessas transformações. Uma das mais belas mensagens psicografadas por Chico veio de uma criança que dizia aos pais: "A distância entre nós é apenas uma ilusão criada pelos olhos físicos. Na verdade, estou mais perto de vocês agora do que quando precisava de um corpo doente para me comunicar. Talvez o maior consolo seja compreender que nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite de vigília, cada momento de dor, tudo tem um propósito no grande plano divino. A passagem breve daquela criança especial pela sua vida não foi um cruel acidente do destino, mas um encontro cuidadosamente planejado no mundo espiritual para o crescimento de todas as almas envolvidas." Chico Xavier resumiu essa verdade em uma frase que tem consolado milhares de corações: "Os laços que unem as almas não se rompem com a morte do corpo, assim como o amor não se extingue no último suspiro. O que vivemos juntos está gravado na eternidade." Esta compreensão não elimina a saudade, mas transforma a dor dilacerante em uma doce melancolia cheia de esperança. Não é o fim, é apenas um até breve na jornada infinita do espírito. E quando você sentir que a saudade aperta demais, lembre-se: aquela criança que passou por sua vida, deixando marcas tão profundas, continua viva, continua amando, continua evoluindo, e um dia vocês se reencontrarão. Chegamos ao fim deste vídeo, mas espero que seja apenas o começo de uma nova forma de enxergar o sofrimento infantil e a vida espiritual. Vamos relembrar o que aprendemos juntos hoje. As crianças que sofrem não são vítimas indefesas do acaso, são espíritos antigos em corpos jovens, cumprindo importantes missões espirituais. O sofrimento pode ter 3 propósitos principais: expiação de débitos passados, missão de despertar consciências ou evolução acelerada do espírito. As mensagens psicografadas por Chico Xavier nos revelam que, do outro lado da vida, o que vemos como tragédia é compreendido como aprendizado necessário e significativo. Os pais e cuidadores são parte fundamental deste plano divino, cumprindo sua própria missão espiritual através do amor e da dedicação. O caminho da aceitação passa por etapas naturais, e a prece sincera abre canais de auxílio que trazem serenidade à alma. A morte não é o fim, é apenas uma transição. Os laços de amor permanecem intactos, e o reencontro é certo na jornada eterna do espírito. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque perdeu uma criança amada. Ou talvez esteja no meio da batalha, cuidando de um pequeno guerreiro que enfrenta uma doença grave. Ou talvez você conheça alguém que está passando por essa provação. Independentemente da sua situação, leve consigo esta certeza: há uma lógica maior, há um propósito, há um plano divino que, mesmo quando não compreendemos plenamente, está guiando cada passo dessa jornada. Como dizia Emmanuel, através de Chico Xavier, os pequeninos do mundo são muitas vezes os gigantes da eternidade, cumprindo em corpos frágeis missões que transformam famílias inteiras. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você sentiu uma conexão profunda com algo maior que todos nós, escreva nos comentários "Eu compreendi", ou compartilhe brevemente sua própria história. Seu relato pode ser a luz que alguém está buscando neste momento de dor. Muitas pessoas me escrevem dizendo que encontraram nosso canal exatamente no momento em que mais precisavam, como se fosse uma resposta direta de suas orações. E é por isso que continuamos este trabalho, para ser instrumento de consolo e esperança em momentos de escuridão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estas mensagens de consolo e esperança e ative o sininho para ser o primeiro a receber novos conteúdos.
Que a paz de Deus envolva seu coração e que você nunca esqueça: não há dor que o amor divino não possa curar. Não há noite tão longa que não seja seguida pelo amanhecer. Não há separação que o tempo e o amor não possam transformar em reencontro. Até nosso próximo encontro espiritual, lembre-se, você não está sozinho.